Olá, meus queridos alunos aí do primeiro ano do ensino médio, primeiro ano B, é isso? É a nossa terceira aula sobre funções. Então vejam comigo aqui, nesta aula de hoje eu vou trazendo o conteúdo sobre domínio de uma função real, tá? O que vai ser o domínio de uma função real? Primeiramente nós vamos saber o que é uma função real, né? Função de uma variável real é toda função em que o domínio, percebam aí que nós estamos vendo o domínio dessa função, e o contradomínio são subconjunto dos números reais. Então essa é uma função real. Por esse motivo, quando não se menciona o domínio de uma função, né, de uma função f de x, subentende-se que o domínio é o maior subconjunto, né, o maior subconjunto de quem? Dos números reais, para o qual é válida a forma f de x. Então vejam bem, vamos lá, né? Dois casos em que os números reais não são definidos. Então vejam bem, dois casos em que não se definem números reais. Qual é o primeiro deles? Quando o denominador for nulo. E o segundo, quando o índice da raiz for par e o radicando for negativo. Então vejam comigo aqui, por exemplo, você tem aqui uma função f de x igual, aí você vai ter lá 5 sobre 0. Então isso aqui você já sabe que não define um número real, né? Então isso aqui não existe nos reais. Você já vai logo com essa fórmula aqui, tranquilo. Quando o índice da raiz for um número par, então por exemplo, você tem aqui uma função f de x, em que a raiz, você tem a raiz, é que eu tenho uma raiz quarta, vamos supor, raiz quarta de 5 negativo. O que você vai verificar? Que isso aqui não pertence aos números reais, ó, vejam bem, tá? Não existe um número real com denominador 0. Não existe, ó, não, no caso aqui não pertence aos reais, vai pertencer a um outro conjunto, uma raiz que tem um índice par e um radicando negativo. Então esse aqui também não pertence aos reais. Então nós temos duas informações aqui que vai ser muito útil no desenvolvimento quando você estiver calculando o domínio de uma função real. Beleza? Então continue comigo aí, vamos lá para os exercícios agora. Exemplos aqui, ó. Vou para esse primeiro aqui. Estude o domínio das funções a seguir. Então nós vamos estudar o domínio de uma função. Vejam comigo aqui, tá? Numerador e denominador. Quando eu tenho numerador e denominador, no caso aqui, ó, x mais 7 é uma função que eu posso atribuir qualquer valor. Por exemplo, quando apareceu no denominador, a gente não se preocupa muito quando for nesse tipo aqui, tá? Quando for uma equação do primeiro grau. No caso aqui agora eu tenho que me preocupar com quem? Com o denominador. O denominador aqui para mim é que é importante. Por que ele é importante? Porque se eu pego esse denominador x mais 2, eu tenho que afirmar que ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque nós acabamos de ver que não se define um número real com o denominador zero. Então você já vai, toda vez que você tiver uma equação no denominador, você já tem que observar bem que o domínio dessa função, né, esse denominador tem que ser diferente de zero. Então nós vamos ter que x é diferente de 2 negativo. Então tá aí, ó, x diferente de 2 negativo. E qual vai ser o domínio da minha função? O domínio da minha função vai ser igual, ó, domínio de f é igual a quem? É igual a todos os números reais menos o 2, ó, um subconjunto que eu vou colocar aqui, que é o 2. Ó. Então, todos os números reais menos o número 2 negativo. Então, esse valor aqui não pode ser o domínio da função. Por quê? Ó, quem vai ser o domínio? Todos os números reais, menos o 2, menos o 2 negativo. Por quê? Porque observem comigo aqui, ó. Por exemplo, se eu coloco aqui a função, como é que vai ficar? F de x igual, olha aí qual seria o valor, seria menos 2 aqui em cima, se eu aplicar x igual a 2 negativo, mais 7,
E aqui embaixo ficaria menos 2 mais 2. O que a gente vai perceber? Subtrai aqui vai dar 5, 5 sobre 0. Você observa que, nesse caso aqui, não existe, não existe nos números reais. Então vejam bem que o domínio, quem é o domínio? São todos os números reais menos o 2 negativo. Beleza? Então tranquilo essa questão aí. Vamos lá na questão B agora. Vamos na questão B. Observe questão. Então observe essa questão B. Nessa questão B, eu já tenho aqui a raiz quadrada. Ó. Esse índice aqui vale quanto? Vale 2. Então se vale 2, e aí você observa uma coisa. Ah, professor, mas eu tenho um valor negativo. Então esse aqui nós vamos colocar que não pertence aos reais. Calma, beleza? Você sabe que você tem o 5 aqui dentro. Ó, 5 menos x. Então eu não posso olhar somente, se eu tivesse assim, ó, menos x, aí sim eu afirmaria que isso aqui não pertence aos reais, tá? Mas eu não tenho, eu tenho 5 menos x, então eu tenho que observar e eu tenho que seguir uma outra ordem. Qual é essa ordem aí? Qual é esse raciocínio? Toda vez que você tiver raiz quarta, raiz quadrada, raiz e um valor aqui dentro de uma raiz qualquer, o que você vai dizer? Você vai afirmar que esse valor que está dentro da raiz, que é o radicando, você vai dizer que ele é maior ou igual que zero. Por que ele tem que ser maior ou igual que zero? Porque, por exemplo, se esse x aqui fosse 5 negativo, 5 positivo, aí ficaria assim, ó, ficaria 5 menos 5, que vai dar quanto? Vai dar zero. Raiz de zero é igual a zero. Então isso aqui pertence aos reais, então tranquilo, sem problema nenhum. É isso que eu quero que vocês entendam aí, tá? Então vamos lá. Seguindo agora, nós vamos ver o seguinte, resolvendo essa inequação. Em muitos casos, eu iria fazer o seguinte, ó, vamos lá. Só ensinar aqui, mas existe uma forma mais rápida de você fazer. Multiplica por menos 1. Quando eu multiplico, ó, esse sinal aqui é positivo, então aqui vai ficar negativo, 5 negativo. O x é positivo agora, porque negativo com negativo vai dar positivo. E quando você faz essa multiplicação, esse símbolo aqui, ó, essa desigualdade também inverte. Ela vai ficar assim, ó, menor ou igual que zero. Beleza. Então vai ficar x menor igual, passa agora o 5 para o segundo membro. Ele é negativo, ele vem positivo. O que eu vou concluir? Que o x é menor ou igual que 5. Então, esse valor aqui está definindo o domínio da minha função. Então, logo eu vou ter que o domínio da minha função é igual a quem? O domínio da minha função real é x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual que 5. Por que ele é menor ou igual que 5? Porque lembra que eu falei para vocês. Se eu atribuir o x igual a 5, eu vou ter assim, ó, vou ter raiz quadrada de 5 menos 5. Ó, olha aí, o valor de x é 5. Estou substituindo. Mas a gente sabe que são todos os valores menores ou igual a 5. Né? Isso aqui daria quanto? Daria raiz quadrada de 0. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Tudo bem? Entendido agora? Tudo tranquilo? Beleza, então vamos lá. Exemplo C. Vejam um exemplo C agora. O que ele diz aí no exemplo C? Né? Nós estávamos vendo agora aqui que o exemplo C, eu tenho uma raiz no numerador e uma raiz quadrada também no denominador. Vamos lá, como é que a gente resolve essa questão aí? O que está no numerador, eu continuo valendo maior ou igual que zero. O que está no denominador, nós não vamos mais utilizar maior ou igual que zero. Nós só vamos utilizar menor ou somente maior do que zero. Tudo bem? Então você vai pegar os dois valores. Quem são esses dois valores? Vamos lá, bora ver aqui. 5 menos x tem que ser maior ou igual que zero. Nós já ouvimos isso aqui, né? Nós já vimos aí, eu já calculei para vocês, eu já sei que o resultado é x menor ou igual que 5, tá? X menor do que 5 é o primeiro resultado, beleza? Vamos lá para o segundo aqui, ó, o denominador. Lembra que eu falei para vocês que no denominador nós teremos que pegar x mais 2 e ele tem que ser maior do que zero, somente maior.
e não maior ou igual, tá? Resolvendo aqui, nós vamos ter que o x é maior do que 2 negativo. Então tá aqui o do meu denominador. Terminou? Ainda não. O que a gente vai verificar agora? Agora é que vem o segredo desse tipo de questões aqui, de funções, tá? Para você encontrar o domínio. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar intervalos, ó, 2 intervalos aqui. Você tem o primeiro intervalo, que é dessa primeira parte aqui, dessa raiz que nós temos aqui em cima, tá? Então vejam comigo aqui. Se eu tenho x menor ou igual que 5, então nós vamos ter que o 5 está bem aqui, bolinha fechada, porque ele é menor. Então, todos esses valores aqui, ó, eles são valores que pertencem a x. Ó. Qualquer valor desse aqui, que são menores do que 5, pode ser valores para x. Tudo bem? Agora eu vou criar uma outra aqui embaixo. Vamos lá, vou criar outra para esse valor. X é maior do que 2 negativo. Percebam que do 5 está diminuindo, né? 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? 1 negativo, 2 negativo, e aí vem mais ou menos o 2 negativo, está aqui. Esse 2 aqui, ó, bolinha aberta. Por quê? Porque essa desigualdade só é maior, então bolinha aberta. Nós já vimos esse conteúdo lá em intervalos. Como ele é maior, então tá para cá todos esses valores que podem ser para x, tá? Então estão aqui. Agora você vai encontrar a interseção entre esses dois elementos aqui, esses dois conjuntos. Então vamos lá. Primeiro eu passo uma reta aqui, esse intervalo bolinha fechada, eu coloco aqui 5 positivo. E aqui, olha, você vai traçar também. Aqui você vai perceber que você tem o que? Bolinha aberta, 2 negativo. Então, quem vai ser o meu domínio? Vai ser esse intervalo que está aqui no meio, ó, né? Que tanto pertence ao primeiro conjunto, a primeira equação, a primeira raiz, quanto para a segunda, que é esse outro valor. Então, esse aqui vai ser o meu domínio. Logo, eu vou concluir que o domínio da minha função é igual a quem? É igual a x pertence aos reais, aqui ó, tal que esse intervalo agora, ó, posso colocar assim, ó, 2 negativo é menor do que x e x é menor ou igual que 5. Então aqui eu estou definindo esse intervalo. Beleza? Tranquilo? Muito fácil aí? Você entendeu? Tranquilão. Na próxima aula eu vou trazendo mais questões aí, então a gente tem que praticar realmente mais essas questões aí envolvendo domínio de uma função real. Beleza? Então vamos lá, na próxima aula a gente estuda mais sobre isso. Um grande abraço.